Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Tomara que sim. Eu sou Ângelo Pereira, eu sou artista orientador das oficinas culturais da Fundac, Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba. Eu atuo na área da literatura com contação de histórias. E hoje eu vou passar uma dica que já me perguntaram, né? Gente, como vocês, atores, conseguem decorar esses textos assim com tanta facilidade, né? Não tem nenhuma facilidade nisso, não. Há um pouco de trabalho aí. Então eu resolvi dar umas dicas de como decorar um texto, tá ok? Acima de tudo, antes das dicas, eu devo dizer que todo trabalho exige uma certa concentração, né? Todo trabalho exige concentração. E o teatro principalmente, porque ele é uma arte complexa que engloba vários fatores, né? Você tem o seu texto, você tem marcação de cena, marcação de luz, a deixa, a fala última do seu companheiro de cena, tempo da música, tudo no seu tempo e vários outros detalhes. E as dicas que eu vou dar, quero deixar claro também, são dicas básicas, tá ok? Se formos falar mesmo das técnicas, todas as técnicas que existem, as mais complexas também, a gente vai ficar aqui muito tempo, então eu vou passar o básico, tá? Sim, e no final desse vídeo eu vou dar dois exemplos, dois causos que aconteceram, na qual o texto não estava bem decorado ou faltou concentração na hora da apresentação. A primeira dica que eu vou dar para vocês é a sequência das palavras e das frases. Como seria isto? Eu estou com um livro aqui que eu já contei histórias, né, histórias africanas para contar e recontar, de Rogério Andrade Barbosa. São histórias muito bonitas. Quem não conhece ou não tem o livro, vê os vídeos anteriores que lá tem, o Leco Borba contando essas histórias, são muito bonitinhas, com ensinamentos no final e tudo mais. São fábulas também, né? E então tá, pela sequência de palavra e frases. Então, aqui tá assim, deixa eu colocar meu óculos, só um minutinho. Meus óculos. Eu não nasci de óculos. Bom, a frase inteira aqui está assim: esta história é do tempo que o porco morava com o dentuço do seu tio, o javali, lá no meio da mata africana. Esta é a frase. Então, primeiro, sequência das palavras seria assim: esta história é do tempo. Aí eu repito sem olhar o texto agora. Esta história é do tempo. Aí eu começo novamente. Esta história é do tempo em que o porco morava com o dentuço do seu tio. Aí eu repito. Esta história é do tempo em que o porco morava com o dentuço do seu tio. Esta história é do tempo em que o porco morava com o dentuço do seu tio. Beleza, que eu decorei. O javali, lá no meio da mata africana. Esta história... tá vendo? Essa história é do tempo em que o porco morava com o dentuço do seu tio, o javali, lá no meio da mata africana. Aí eu repito isso umas 3 vezes. Tendo decorado isso, aí eu passo para a próxima frase. Os dois passavam as manhãs alegres e despreocupados. Então eu tenho que voltar. Esta história é do tempo em que o porco morava com seu primo dentuço, o javali, lá no meio da mata africana. Os dois passavam o tempo despreocupados. E assim você vai indo. Confesso, essa foi a primeira forma que eu aprendi. Ela é um pouco... eu acho um pouco difícil, tá? Uma coisa também muito importante é você marcar o texto com uma caneta marca-texto. Você pega as suas frases e passa um marca-texto por cima delas. Isto
você, assim, pelo menos para mim funciona muito também, porque eu me lembro não só do som das palavras, como eu lembro do desenho, da fotografia. Eu lembro que no começo eu tenho uma frase, você decora até quantas linhas. Ah, minha primeira frase tem 3 linhas e um pedacinho. Faz você já uma coisa puxa a outra. Tá? Depois do marca-texto, palavras-chave. Palavras-chave é muito importante. Tendo você marcado o seu texto já, usado a primeira dica que eu dei, você, por exemplo, pega esta frase, né? Esta história do tempo em que o porco morava com o dentuço do seu tio, o javali, lá no meio da Mata Atlântica. Quais seriam 3 palavras-chave para mim aqui? História, porco, javali e mata africana, no caso 4 palavras. Quando você marca as palavras-chave, também quando você pratica a repetição ali para decorar na hora de decorar, isso ajuda muito também. Quem me ensinou isso, inclusive, foi o diretor de Bailson Cuba. E adorei isso daí. Agora o mais importante, gente, como a gente usa na contação de histórias. O mais importante de tudo é você ter o contexto decorado. Tem gente que decora só a frase, a sua fala, e decora a última palavra, que é a deixa, né? Ou seja, no palco você contracena com uma pessoa. E daí a pessoa fala para mim: Ângelo, você não foi à minha casa porque você estava doente? Aí eu sei que doente é a última palavra dele, a deixa que a gente chama. Daí a partir daí eu falo o texto. Eu aconselho não usar isto, porque às vezes o seu amigo que está contracenando com você, ele pode esquecer o texto, ou ele pode usar uma outra palavra que significa assim, sinônimo de doença. Por exemplo, Ângelo, você não foi à minha casa porque vai que na hora ele esquece e fala você estava acamado, e eu vou ficar esperando a deixa, vai ficar um buraco entre uma fala e outra. Não façam isso. Decorem a frase inteira do seu companheiro de cena, né, quem está contracenando com você, e a sua. E o mais importante é você conhecer o texto todo, ou pelo menos o contexto. Com o passar-se das apresentações, chega uma hora que você decora o texto inteiro. Eu não tenho essa capacidade, confesso. Mas eu conheço pessoas como a Lala Machado, a Rita Brunherotti, vários outros, que eles, com o passar do tempo, eles decoram o texto todo, né, no caso que está sendo encenado ali. Então, essas são as dicas básicas. O mais importante, acima de tudo, a concentração. Concentração, como eu disse no início. Tá ok? Agora eu vou dar 2 exemplos para vocês. Como eu disse, né, no início, um exemplo é causos que aconteceram comigo quanto ao texto não decorado e da não concentração. Nós trabalhávamos no projeto Letras de Luz, que é um projeto da Fundação Vitor Tivita, a antiga editora Abril, e a Energias do Brasil, no caso a EDP e outras aí, né, que bancava esse projeto. A cada 2 meses eles mandavam um texto pra gente montar um espetáculo em cima disso. E o que acontece? Houve um caso, uma situação que a gente foi para Campos do Jordão e uma atriz precisou sair. Eu acho que foi isso que aconteceu, não tenho bem certeza. Depois Rita, alguém que participou, se assistir, me corrijam, mas é mais ou menos assim que aconteceu. Um ator, uma atriz teve que sair e tiveram que dividir o texto dele com outros atores, né? Passar o texto para outros atores. Eu não tinha decorado bem o meu.
Ainda peguei texto novo, nossa, aí veio a dificuldade. A minha cena, eu ficava numa mesa, eu ficava o tempo todo numa mesa, jogando cartas, né? Eu, o Rafael Andrade, não me lembro mais quem, e a gente ia narrando a história ali conforme jogava, e as cenas iam acontecendo ao fundo. Então, conforme a gente narrava, a gente falava alguma frase, entrava alguém e fazia uma cena. E eu não consegui decorar o meu texto. Só que eu tive a brilhante ideia de, eu fico o tempo todo com cartas na mão, de frente para a plateia, eles não estão vendo o que estão nas cartas. Mataram a charada? Eu fui escrever o meu texto todinho nas cartas. Beleza, até aí beleza. Já conseguiram imaginar agora a titica, a pirda que aconteceu? Sim, eu ao passar das cenas ali, eu embaralhei meu texto. Não só embaralhei, como eu descartava daí, porque tenho tempo. Não posso ficar também ali procurando qual carta que eu vou descartar, qual carta que tinha o texto que eu já havia falado. Acabou que eu descartei carta que não podia, embaralhei meu texto, isso suadou o nervosismo. O Adiba e a Lala, se eu não me engano, esperando eu dar a deixa para eles entrarem em cena, e eu não dava aquela deixa nenhuma. Eu já fui logo uma hora para o final do texto, onde o Rafael, alguém me perguntava, mas e os vidros? Aí o nome do texto era Os Vidros Quebrados, não lembro o autor. Aí eu tinha que falar um monte de coisa para depois falar a última frase, que era: os vidros continuaram quebrados. E batia, e falava truco, alguma coisa assim. Eu sei que depois a gente riu muito da situação. Nossa, foi muito engraçado mesmo. Só que o problema é que no dia eu fui odiado pelas pessoas do elenco. Tipo, me puxaram a orelha até umas horas. Por quê? Justo nesta apresentação estavam ali presentes os representantes que estavam bancando os realizadores, os donos desse projeto, né? No caso, representantes da Vitor Tivita, que eles foram ver o trabalho, estavam os da EDP, da Energias do Brasil, tudo, e justo neste texto, justo nesta apresentação, aconteceu essa furada aí. E eu me lembro até que o Adiba teve uma peça que ele também pegou um texto em cima da hora assim, e ele tocava, acho que era uma alfaia, não sei, ou uma zabumba. Ele colou o texto dele ali, sabe? Então ele batia e ele viu o texto. Aí por isso eu também tive a ideia, numa outra peça, no caso esse Vidros Quebrados, vou colocar o texto nas cartas. E aí, top, né? A segunda já é por falta de concentração, que aconteceu falha no texto, no meu texto. Participávamos naquele ano do Mapa Cultural Paulista. Para quem não sabe, o Mapa Cultural é uma espécie de festival de teatro, mas mais ainda, uma espécie de campeonato de teatro. E acontece a fase municipal, onde os grupos da cidade se enfrentam, é escolhido o melhor espetáculo para representar a cidade na fase regional. Para depois da regional, a fase final, que geralmente é lá em São Paulo. Na fase municipal, tínhamos a obrigação, aliás, qualquer fase a gente tem a obrigação de ganhar essa fase, né? Transpô-la. Porém, a fase municipal é uma espécie de obrigação, porque o nível das apresentações ainda é um pouco baixo. E o nosso grupo era um grupo forte, então, por obrigação, tínhamos que ganhar. Antes da apresentação, todos os atores ficavam carecas. Eram 3 homens e 2 mulheres. As mulheres não.
mas os 3 homens, eu, Felipe Nogueira, Marcelo Mantovani, os 3 carecas. E só raspamos a cabeça no dia da apresentação. Aí é onde deu ruim. O que acontece? Eu vou resumir porque o tempo aqui tá ficando longo já. Rasparam a minha cabeça, coloquei aquele figurino, tá um figurino muito, muito, muito legal, muito chocante. Na hora de entrar em cena, um pouquinho antes de entrar em cena, eu me olhei no espelho assim, e com óculos, um óculos bem chamativo, careca, meu figurino colado, eu fiz assim, gente do céu, fiquei chocado com a minha imagem. E fui pro meu lugar no palco, né? Que era tipo um altar que tinha no palco só pra mim, e eu começava o espetáculo com o famoso bifão, que é aquele texto gigante. Quando acendeu as luzes em mim, e a plateia que estava ali, a plateia olhou pra mim e fez assim, você ouvia a vibração das pessoas ali, sabe? Você via na cara das pessoas como elas estavam chocadas. Eu me lembrei da minha imagem lá embaixo, também fiquei chocado com a reação deles, e o texto fez assim, ó. Foi embora. E eu fiquei ali, parado, e agora, meu Deus? Aí onde veio a improvisação. Eu era um radialista. E eu pegava e falava... Eu só sabia que no final eu tinha que chamar Mick Jagger, que era para mudar para a próxima cena. Eu era um tipo arauto, eu tinha que colocar as pessoas a par da situação. Então eu começava, bom dia, queridos sobreviventes da grande catástrofe. Aqui quem vos fala é seu representante Nostradamus Pereira, o porta-voz oficial do Comissariado Central. E atenção, atenção, durante a madrugada passada 2 sisters foram encontradas por volta do quarteirão 8 do mercado. Não fiquem chocados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Soldados do sistema, já estão a caminho, tarará. Eu não falei nada disso. Eu só fiquei assim, gente, pensando aqui, gente do céu, o Júnior vai matar, no caso, o diretor. Não sei o que, meu Deus, e agora? DJ, solta Mick Jagger! E pronto, acabou a cena. Então, ou seja, faltou ali pra mim concentração. Então, pessoal, cuidado, muita atenção. Aprendam a fazer as coisas da melhor forma e, acima de tudo, como já disse, concentração. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e que a força esteja convosco.